amigos, a nossa proposta inicial, quando surgiram as reflexões espíritas, com muita alegria para todos nós, foi trazermos inicialmente os casos vividos em nossa vida, em nossa família, em torno dos nossos passos, sempre à luz da doutrina consoladora dos Espíritos, sempre sob a base do Evangelho iluminado do Cristo. E hoje nós gostaríamos de dividir mais um fato muito marcante de nossa vida, vocês vão ver como foi, e vamos apresentá-lo sempre dentro de uma ótica cristã, de uma ótica espírita bastante clara. Então, para isso, nós vamos iniciar com o tema do Evangelho que nós escolhemos para apresentar esse fato, essa narrativa que tenho certeza vai marcar vocês quanto tanto marcou nossas vidas. O tema escolhido é Pedi e obtereis. Está no Evangelho de Lucas, lá no seu capítulo 11, Jesus falando sobre a prece, sobre a oração, ele diz em determinado momento para aqueles que o acompanhavam: Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, qualquer que busque, acha, e a quem bate, abrir-se-vos-á. Vamos observar que Jesus está nos apresentando três verbos, um na sequência do outro: pedir, buscar e bater. O que significa isso à primeira vista para todos nós? Significa que isso é um mandamento. Que Jesus está dizendo que nós não podemos só pedir, não é só orar. Orar é o primeiro passo, porque nós estamos entrando, utilizando esse mecanismo espiritual de contato com os planos superiores, com o Pai, com o Criador, com o próprio Cristo, mas para iniciar um processo de transformação e de busca de auxílio. Então, quando nós pedimos, nós estamos iniciando, e Jesus está dizendo que isso não vai ser o suficiente, que nós vamos precisar buscar, então, o local onde nós vamos encontrar esse auxílio. E quando encontrarmos esse local, nós temos que pedir ajuda. Não adianta chegar no local e não pedir ajuda. Então aqui entra o exemplo que nós vamos apresentar. Há muitos anos, minha esposa e eu vínhamos lutando pela saúde de uma das nossas filhas, que era muito complicado. Problemas respiratórios, cefaleias graves, hipertensa na juventude, síndrome do pânico. E tudo isso agravado pela presença inquestionável de entidades espirituais negativas que geravam uma energia muito pesada dentro do nosso lar, onde ela viveu até os seus 24 anos, mais ou menos, depois se casou. Porque eram entidades muito agressivas, ligadas ao passado dela e naturalmente ao nosso passado, ao meu, da minha esposa, porque eu, minha esposa e minha filha estamos ligados às vidas pretéritas e naturalmente esses espíritos vinculados a processos com a minha filha estão ligados a nós. Então estamos todos onde deveríamos estar, reunidos no nosso lar, numa proposta divina para resolvermos as nossas questões espirituais com o nosso passado, ajudando nossos irmãos a evoluírem. Mas não é fácil, porque o ódio, o desejo de vingança, a dor que eles carregam do mal que nós fizemos em outras existências é muito grave. E as pessoas falam, mas que mal que fizemos? Gente, olha para a história da humanidade. Desde a época dos visigodos, desde a época desses bárbaros, desde a época da Revolução Francesa, desde as guerras mundiais, tanto ódio foi semeado no mundo que é natural que hajam espíritos que ficaram ainda com esses sentimentos de muito ódio, de revolta e de desejos de vingança, sem medir esforços para destruir aqueles que eles reencontraram aqui na Terra, reencarnados. Então, eu e a minha esposa instalamos, seguindo essa orientação do Cristo, instalamos o primeiro passo, a prece. Nós começamos todos os dias a orar, 1h30 da tarde, antes de eu ir para o meu trabalho. Todos os dias, em função
da busca da solução desse processo. Então, se nós passamos a orar, nós estamos pedindo. Mas por que nós orávamos? Porque nós sabíamos, com a orientação da doutrina dos Espíritos, que a oração nos dá força, nos traz o auxílio da espiritualidade, que os Espíritos superiores nos inspiram, nos conduzem, nos levam aos caminhos que nos conduzirão à solução dos processos que estão atravancados na nossa vida. E nós sabíamos que com essas preces, mais cedo ou mais tarde, nós encontraríamos a solução para o nosso problema. Mas ao contrário, quanto mais nós orávamos, mais agravava o problema, porque os espíritos que tinham ódio mais se irritavam. Porque nós estávamos agora fazendo o que era o correto, buscando auxílio onde eles não teriam mais forças, condições para poder vencer ou continuar dominando. E nós fizemos isso durante alguns anos, sabendo que mais cedo ou mais tarde, na hora correta, iria surgir a solução para esse problema. Por quê? Porque os espíritos superiores trabalham num outro tempo e com uma outra visão. Eles olham para as questões individuais de cada uma dessas entidades cheias de ódio, querem cuidar com uma compaixão, uma bondade, uma indulgência incomensurável de cada caso. Então eles não vão chegar afastando espíritos, ao contrário, eles querem resgatar as ovelhas perdidas do Cristo de volta para o redil. Então o trabalho não é contra os obsessores. O trabalho que eles fazem é a favor desses espíritos. Eles querem ajudá-los. Isso é demorado, até chegar o momento em que eles amadurecem para serem socorridos. E chegou o momento. Só que nós continuávamos em preces e não sabíamos como seria esse momento. E aí veio a resposta da espiritualidade superior, de onde buscar. Toca um telefonema em nossa casa, pedindo que nós fizéssemos uma palestra numa casa espírita muito antiga de Londrina, Casa da Prece de Pai José. Não conhecíamos, tinha mais de 50 anos. Resolvemos ir conhecer 2 semanas antes, assistir um trabalho. Fui lá, fui sozinho, me impressionei com várias coisas. Primeiro, a humildade do lugar e a luz que ali irradiava. Em ambiente ao ar livre, embaixo das árvores. Era à noite, as cadeirinhas, um alpendrezinho onde ficava o orador, um quarto, uma edícula grande com uma mesa para os médios passistas e um lugar para as pessoas entrarem, tomarem o passe e voltar para as suas cadeirinhas. A palestra, o passe, o ambiente singelo, aquele ambiente cristão das primeiras horas, lembrando a Palestina antiga, me comoveu muito. 2 semanas depois eu estava ali fazendo a palestra e descobri que ali, naquele lugar, havia um trabalho de desobsessão há mais de 50 anos. Senti que a prece foi ouvida e que então eu estava no lugar que eu deveria buscar. Mas não pedi ajuda. Dali 2 meses me chamaram de novo para outra palestra. Voltei. Me emocionei mais ainda com o ambiente. E aí eu percebi que faltava o 3º passo que Jesus nos orientava. Então eu pedi ajuda a eles. Fui lá pedir ajuda para a minha casa, para a minha família, para a minha filha. Imediatamente pediram que a levássemos num outro dia específico para desobsessão. Fomos 1, 2, 3 vezes, ela não precisou ir mais, nem nós. Me vinculei a essa casa com muito carinho, onde passei a ir todos 3, 4 vezes por ano, dividir aquelas vibrações abençoadas com a minha vida e com a tarefa que eu realizo. E assim nós começamos a aguardar o resultado agora das 3 etapas propostas por Jesus. Pedir, buscar e bater. Já tínhamos feito as 3. Aguardávamos e então nós pudemos assistir os resultados. E os resultados foram maravilhosos. Um dia eu e minha esposa estávamos em prece às 1h30 da tarde. Minha esposa percebeu a presença de uma entidade, uma freira que entrou. Essa freira, imediatamente ao ela descrever, eu percebi que era a mesma freira que quando o seu Hugo anunciou, quando nós fomos adotar as 2 meninas, agora com 25 anos, eram gêmeas, ela estava conduzindo o processo da adoção das 2. Era a 2ª vez que nós sentimos a presença dela, 25 anos depois. Ela estava ali para conduzir o processo da solução
daquele problema. E junto com ela um espírito normal como nós, um espírito moreno, claro, alto, bem alto. E ele chega com um olhar bastante contemplativo, assim, um olhar bastante introspectivo. E vão embora. É como se ela trouxesse para nós apenas a imagem da esperança, dizendo: o problema de vocês já estará sendo resolvido. 3 dias depois, no sábado à tarde, na reunião mediúnica da casa que eu participo, do Núcleo Espírita Hugo Gonçalves, esse espírito vem e nos deixa uma mensagem surpresa. Ele chega dizendo assim, eu trouxe algumas frases da mensagem dele. Sinto-me responsável por uma série de acontecimentos que tardam em se solucionar junto a uma família deste grupo. Ele falava através de um médium de confiança. Por anos, em épocas remotas, eu liderei um grupo de combatentes com o único intuito de dominar. Hoje, já cansado desses labores negativos, afastei-me completamente desse tipo de atividades, buscando refúgio nos corações amigos daqueles que sempre quiseram me resgatar para as tarefas do bem. Agora, vendo aqueles que eu liderava promovendo um sofrimento desnecessário há tanto tempo sobre esse grupo familiar, eu sinto-me constrangido a ajudá-los a se reconciliarem com as leis de Deus, à custa da renúncia de mim mesmo. Vou voltar à terra, junto dessa família, mas para divertir a esses companheiros de jornada. Desde cedo enfrentarei dificuldades orgânicas para diverti-los de que as leis de Deus existem e são magnânimas, para as lutas para as quais já estou me preparando. Peço a Deus que me dê forças para superar essa luta inicial, que não me será fácil, embora necessária. E quando essas entidades me reconhecerem como líder antigamente, naquele corpo frágil, em redenção, deverão refletir muito profundamente sobre o que estão fazendo hoje e que Deus e suas leis existem. E peço a Deus que isso seja o suficiente para que se rendam, como eu, à lei de amor. Gente, olha que mensagem que esse Espírito trouxe. Veja bem, isso foram 6 meses antes, então, de a minha filha saber que ia engravidar. Nesse mesmo período, agora eu vou tentar usar a memória, e peço desculpas se eu me confundir, já estou no fim dessa narrativa, mas é muito importante. Naquele mesmo período, minha filha já casada, morando com um companheiro, e ela estava para pôr o dispositivo intrauterino na próxima semana. Mas naquela semana veio um médium de São Paulo que vinha cada 2, 3 meses no Centro Espírita Allan Kardec, muito amigo do Sr. Hugo, um médium que recebia um espírito chamado Dr. Albano. E a minha filha foi com o marido dela, sem eu saber. Foi buscar ajuda para suas problemáticas. E quando ela chegou lá, e foi atendido, o espírito, incorporando o médium, disse para ela: o seu problema já está para ser resolvido. Aqui ao seu lado está seu avô dizendo que você está grávida, você vai ganhar um neném, depois vai ter mais um filho. E seus problemas já se iniciarão para a solução de todos eles. Minha filha levou um susto, ela ia colocar um dispositivo intrauterino, DIU, nas vésperas fez o exame e estava grávida, 3, 4 dias depois fez o exame. E eu com a mensagem de meses antes do Espírito dizendo que reencarnaria em condições difíceis. E o que aconteceu? Aconteceu algo surpreendente durante toda a gravidez, com todos os exames mais modernos que tem para detectar malformações cardíacas nos nenês que crescem no ventre. Nada foi detectado até o último dia. Essa criança nasceu de cesariana, eu estava assistindo a cesariana, normalmente, coradinha, com todas as notas 10, 12 horas depois, 18 horas depois, entrou em choque. Entrou em choque, com urgência, foi para o UTI do Hospital Pediátrico de Londrina, do Hospital Infantil. 3 dias depois, estava no Hospital Pequeno Príncipe, sendo operado do coração. Nasceu sem o ventrículo esquerdo, é uma doença, uma moléstia muito comum.
As pessoas não sabem, mas é muito comum a porcentagem das crianças que nascem com essa doença, chama hipoplasia do ventrículo esquerdo. Então o músculo, a cavidade do coração que tem que bombear o sangue, não tem, ela é bem pequenininha. Então não tem sangue oxigenado para o corpo. Foi a patologia programada para ele enfrentar a existência e despertar nos seus irmãos de outrora, que estavam patrocinando aquelas obsessões, o acordar, despertar as realidades das leis de Deus aqui na Terra. Ele está hoje com 8 anos de idade. Fez 3 cirurgias de urgência, uma ao nascer, outra com 6 meses, outra com 2 anos. Ele está com marca-passo, toda a programação, e mais tarde ele deverá ir para o transplante de coração, que normalmente se dá entre 11 e os 12 anos. É uma criança extremamente alegre, feliz. Onde vai, beijoqueiro, gosta de abraçar, é alegria em pessoa, sempre rindo, sempre brincando e trazendo já as suas tendências do padre que foi no passado, com certeza, porque adora esses programas de religiões da Igreja Católica. É muito interessante. As crianças estão naqueles desenhos, o irmãozinho dele está no desenho e ele está escutando missa. Ele adora isso. Então hoje nós temos este caso que perfeitamente conforme a orientação do Cristo se iluminou dentro desse pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-ás. Nunca desistam. Jesus é a luz do nosso mundo.